Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 760. E nós estamos falando de pena de morte. Vamos lá? 760. A pena de morte desaparecerá algum dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados, e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos ainda não estão muito distantes, não poderemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. Muito bem, a pena de morte ela está sendo abolida, né? No Brasil, por exemplo, não existe pena de morte, apesar de muitas pessoas acreditarem que seria um inibidor à violência. Mas tirar a vida física não é a única forma de matar uma pessoa. Os culpados que ficam no sistema prisional com poucas condições, né? Na verdade, o que nós observamos é que o sistema prisional não recupera ninguém. As pessoas entram lá e acabam saindo piores, né? Basta ver o que acontece nas saidinhas, né? As saidinhas da penitenciária, que deveria beneficiar presos modelo, né? Aqueles presos que têm um bom comportamento, e eles saem, não voltam ou acabam cometendo os crimes, né? Então, mesmo não tendo a morte física, a forma de avaliação das pessoas, de correção das pessoas, ainda é de uma forma desumana. Muitas pessoas reclamam, né, dos direitos humanos, porque é preciso ver os direitos dos presos, e alguns acreditam que estar preso, em algumas circunstâncias, tem uma vida melhor do que muitos que passam fome aqui fora. Não dá para entrar nesse mérito, né? Como a lei de causa e efeito nos coloca nas posições que nós precisamos estar, é preciso usufruir das oportunidades para evoluir. Então, cabe a cada um trabalhar segundo suas obras, segundo o seu entendimento. Mas a tendência é que não se pratique mais a pena de morte. E como disse o Espírito, num futuro distante, não haverá mais o julgamento dos homens pelos homens. Quem vai nos julgar somos nós mesmos. A nossa própria consciência nos acusando daquilo que é preciso mudar em nós. E nós vamos sofrer pelos remorsos, pelas culpas que ainda carregamos. Então, num mundo de regeneração, já estaremos muito próximos dessa situação, porque admitindo os nossos próprios erros, vamos lutar para vencer as provas e aí evoluir. Então, não vamos precisar mais de prisões e nem de juízes para nos acusar. Nós vamos aceitar a nossa própria consciência como nosso único juiz e ter a vontade de melhorar. Isso que nos coloca em condições de regeneração, né? Admitir que somos doentes e desejar melhorar. Então, no futuro próximo, nem haverão juízes nem prisões. Nós vamos resgatando os nossos erros pela nossa vontade, no desejo de nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais puros, né? 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Então, o criminoso ser morto não resolve o problema.
Nós sabemos que a morte não existe, que esse espírito que tinha a limitação da carne e fazia peripécias, maldades, ele desencarnado vai continuar fazendo a mesma coisa. E agora sem as barreiras das paredes, das portas, né? Eles vão poder se vingar ou perturbar as pessoas como espíritos. Então a morte não resolve nada. O que é preciso é que a sociedade compreenda que todo ser não é mau, ele é ignorante. Então, por não conhecer as leis, é que ele age dessa forma. E o que nós precisamos é dar condições para que eles as conheçam. Então, matar ou tirá-lo da liberdade, prendê-lo num lugar onde outros vão continuar a criminalidade, mesmo dentro dos presídios, isso não regenera ninguém. Ao contrário, aumenta a revolta e prejudica ainda mais o processo. O que nós vamos ver no futuro é a pessoa desejar se regenerar, né? Pelo processo da desencarnação, da reencarnação, das dores que são geradas pelas consequências dos erros do passado, a pessoa deseja ter uma vida melhor. E é assim que nós olhamos para o mundo hoje. Se nós voltarmos 100, 200 anos, era normal guilhotina, forca, pelotão de fuzilamento, era tudo assim. E hoje já não se aceita mais. Hoje o sistema judiciário, na maior parte do mundo, já evoluiu a ponto de desejar recuperar aquele ser. Então vai trancafiá-lo em prisões, ainda sem as condições ideais, principalmente no Brasil, mas já é uma evolução. 762. Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Como eu disse, há tempos atrás era normal a guilhotina, a forca, o pelotão de fuzilamento. Hoje, muitas nações já aboliram esse método de punição e estão trabalhando no sentido de tentar recuperar o ser. E esse é um processo, nós vamos caminhando para isso, mas jamais tirar a vida foi uma solução. É só nós olharmos nas mensagens que Deus nos envia. E aproximadamente de 4 a 5 mil anos atrás, Moisés trouxe do Monte Sinai uma instrução que dizia: não matarás. Não tem vírgula, não tem reticências. A lei é clara: não matarás. Então, em nenhum momento, matar agradou a Deus ou tem uma justificativa. Sempre que a justiça dos homens, incompleta e ignorante, matou alguém, violou a lei de Deus e trouxe consequências. Então, nunca, como diz o Espírito, necessidade não é o termo. Então, a nossa necessidade é aprender a lei de Deus. E ela é muito clara: não matarás. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Das torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados para lhes arrancar por meio de sofrimentos atrozes a confissão de um crime que muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado isso muito natural, e como juiz, talvez agisses do mesmo modo. Assim, o que parecia justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar, até que se harmonizem com as leis divinas. Então, é aquilo que nós dissemos. Até outro dia, forca, guilhotina, pelotão de fuzilamento. Hoje, existe um comportamento diferente, o desejo de recuperar essas pessoas
E as instituições vão evoluindo a ponto de chegar na transformação humana, né? Quando um prisioneiro não vai ser castigado por ter cometido um crime, ele vai ser acolhido pela sua ignorância e vai ser instruído para que ele não cometa mais esses crimes. Então não é uma punição, é uma educação. E é assim que a misericórdia de Deus age conosco. Por maiores que possam ser os nossos erros, o resgate sempre vai ser de uma forma de acordo com as nossas forças e para nos tornarmos pessoas melhores. Esse é o futuro, quando as leis dos homens se aproximarem das leis de Deus. 764. Disse Jesus: quem matou com a espada morrerá pela espada. Essas palavras não consagram a pena de talião? E assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Cuidado! Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra. Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse, ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmos houverdes perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Existe uma dúvida muito grande em relação à lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Na interpretação do orgulhoso, olho por olho, dente por dente é uma concessão da vingança. Então, se alguém ferir o meu olho, eu tenho o direito de ferir o olho do outro. Então, o direito à vingança. Essa é uma interpretação. Mas, na realidade, a lei de talião é divina. E ela nos fala que, se nós ferirmos o olho de alguém, o nosso olho será ferido. Olho por olho, dente por dente. Tudo o que eu faço para o meu semelhante acaba acontecendo comigo também. Não que o semelhante tenha direito da vingança, mas que eu assumi um compromisso que eu vou ter que resgatar no futuro. Então, é uma interpretação do orgulho que leva a entendermos a lei de talião como justificando a vingança. Mas a realidade, como disse Jesus, aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Por quê? Tudo aquilo que eu fizer ao universo, o universo me devolverá. Muito bem. 765. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm a expiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esse assassínio. Como foi dito antes, está escrito na lei, mais de 4.000 anos, não matarás. Essa é a vontade de Deus. Jamais ele irá nos impor algo que ele mesmo condenou, né? Nós justificamos os nossos erros pela nossa ignorância, mas Deus não é conivente com os nossos próprios erros. Muito bem. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 766, necessidade da vida social. E vamos iniciar o capítulo 7, né? Lei de sociedade. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelas lições recebidas, pelo conhecimento adquirido e a certeza de que estais ao nosso lado, nos intuindo e nos auxiliando ao aprendizado necessário para que vençamos a nossa ignorância e nos tornemos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.